crise política, pandemia e o agronegócio. Bom, gente, hoje eu quero perguntar aqui para vocês o que é que vocês acham desse cenário atual, desse cenário muito louco que estamos vivendo aqui no Brasil, e principalmente sobre essa crise política e o quanto ela agrava o agronegócio brasileiro, principalmente do ponto de vista de exportação. Porque eu diria que o principal que seria investir em infraestrutura, investir em estradas, investir em portos, investir em ferrovias, investir em setor de armazenamento, isso aí esquece. Pesquisa muito pior e fica difícil até falar alguma coisa sobre isso, porque eu sei que são assuntos muito polêmicos e que sempre alguém vai ter uma opinião contrária à sua. O fato é que eu acho que o agronegócio tem perdido muito, não com a pandemia, mas eu diria mais com a crise política atual que nós estamos vivendo, e que a cada dia, quando a gente acha que as coisas vão melhorar, acontece alguma coisa e só piora. E isso é o que nos deixa cada vez mais preocupado, cada vez mais intrigado. Por que as coisas são assim? Claro que a internet tem ajudado a nós melhorarmos cada vez mais a nossa percepção sobre os políticos brasileiros. E quando a gente começa a pesquisar nesse sentido, a buscar se informar mais, a gente vê que, infelizmente, as nossas opções são muito poucas. Pouquíssima mesmo, muito poucas. E que a perspectiva de mudança é muito distante. Por mais difícil que pareça falar isso, mas é a realidade. As nossas leis, elas têm que mudar muito, principalmente no que diz respeito à corrupção. E a minha opinião sobre isso tudo, o que eu acho, é que a crise política no Brasil ainda vai se acentuar muito e a gente ainda vai perder muito com isso, nós do agronegócio. Porque a gente está vendo aí as pesquisas, o setor de pesquisa praticamente parado, só corte e verbas. A cada dia que passa, o que vemos é briga e redirecionamento de verbas para setores que não tem nada a ver, mesmo em tempos de pandemia. E isso só torna cada vez mais difícil a percepção de um futuro melhor, só torna cada vez mais difícil uma recuperação rápida do Brasil diante dessa crise. Claro que de repente algo excepcional pode acontecer e as coisas mudarem rapidamente no sentido de melhorar. Eu prefiro até acreditar que o Brasil, por ser um país tão exuberante, de natureza farta, que tudo isso que estamos passando é provação. Que quando isso tudo passar, o Brasil vai simplesmente decolar. Mas eu não acredito que vá decolar nas condições atuais com esse governo. Muita coisa tem que mudar. E tem que mudar logo. Então, com certeza, a crise política ela só tem acentuado os problemas no agronegócio que já são conhecidos, que é infraestrutura, do que diz respeito a armazenamento, estradas, porto, ferrovia. E esses setores, se eles fossem fortalecidos, com certeza, aí sim a gente tinha motivo para estar comemorando, porque o Brasil, mesmo com tanta dificuldade, ele consegue ser um dos grandes exportadores. E se os nossos governantes não perceberem isso e não começarem a investir pesado no Brasil, no agronegócio, nesse sentido, futuramente podemos pagar um preço muito caro, porque indústria nós já não temos praticamente, e eu diria até que são mercados que se complementam. A indústria precisa do agronegócio e o agronegócio também precisa da indústria. E se uma ponta está fraca, a outra também tende a enfraquecer. Então eu acredito que nesse sentido muita coisa tem que mudar.
e nós temos que estar atento naqueles que nos governam, principalmente em tempos de eleições, para que as decisões desses que estão à nossa frente possam ser assertivas, não só para o agronegócio, mas para a economia de um modo geral, para a população de um modo geral, principalmente os menos favorecidos. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.